Boas-vindas, né, a vocês ao nosso canal aqui no Instagram, né, da BPMP Bahia. A BPMP Bahia tem um programa, tem um conjunto, né, de lives, né, uma programação anual de lives, né, para nos ajudar a compartilhar, né, conhecimentos em relação à gestão de forma geral, e não apenas, né, relativas ao assunto de BPM, né, processos de negócio. E na live de hoje a gente tem uma convidada, né, super especial, é a Nara Nishitani, né? Ela aceitou esse convite, né? Eu fico muito satisfeito com isso, né? E agora eu vou apresentar um pouquinho a Nara, né? Depois eu vou passar a palavra para ela, né? A Nara, pessoal, ela atuou por 18 anos, né, no mundo corporativo, particularmente em gestão de projetos e treinamentos na área de TI, tendo obtido o grau de mestre em Business IT e a certificação PMP. Aí depois, num período sabático, ela morou 2 anos na Ecovilla Findhorn, no norte da Escócia, onde pôde experienciar sonhos e percalços, né, com toda certeza, da transição para um novo paradigma. Ela tem a formação em sociocracia, coaching, dragon dreaming, biopsicologia, entre outras. E nos últimos 5 anos, vem atuando como facilitadora e consultora em autogestão e design de culturas regenerativas em organizações. E, pessoal, eu trouxe a Nara aqui hoje para a gente falar um pouquinho sobre autogestão, né? O tema da nossa live é a evolução pessoal e organizacional por meio da autogestão. Nara, seja muito bem-vinda, né? Por favor, né, compartilhe suas primeiras palavras aí com o pessoal. Boa noite a todos e todas, que sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Fico muito feliz com esse convite, de poder compartilhar aí com um público que talvez não conheça tanto sobre autogestão, sobre sociocracia, então que possa servir aí como um primeiro contato. E se vocês tiverem perguntas, fiquem à vontade de fazer. Ao final da live eu vou fazer um convite também, tem um treinamento aí quentinho, saindo do forno, então falaremos mais sobre tudo isso. Ok, obrigado, Nara. Então, Nara, eu gostaria que esse bate-papo fosse o mais, né, descontraído e informal possível. Então, vamos lá. Eu acho que é bom a gente começar de uma forma, né, bem elementar aqui, explicando para o pessoal, né, o que é que você acha, a gente explicar para ele um pouquinho, né, o que é a autogestão, né, de fato, que a gente tem ouvido tanto falar, né, nos últimos tempos. Sim, com certeza. Então, autogestão, de uma maneira bem ampla, né, conceitual, é uma organização que gere a si própria, né, então é uma organização que é gerida pelos seus próprios membros. Então, tem estrutura, ela é muito importante dizer isso, né, não quer dizer que é um lugar completamente caótico, cada um faz o que quer, mas é uma estrutura diferente, não é uma estrutura hierárquica, né, de comando e controle, como a gente vê ainda em muitas organizações. Que bacana, perfeito. Né? E assim, eu sei que a sua praia, né, dentre autogestão aí é a sociocracia. Você pode nos, né, facilitar um pouquinho o que é exatamente a sociocracia? Maravilha, sim. A sociocracia é um conjunto, né, de princípios, processos e práticas que apoiam a implementação da autogestão. Então, a gente tem uma série de padrões dentro da sociocracia que ajudam ao desenho dessa estrutura organizacional, que é baseada em papéis e círculos, né? Então, os elementos dessa estrutura são círculos alinhados, né? Então, imagina que é um organismo vivo, né? A nossa visão de organização é um organismo, e aí essa organização tem um propósito que se subdivide em subpropósitos que formam os círculos, né? Os círculos nada mais do que um grupo de pessoas que se reúnem para atender aquele subpropósito, né? E aí tem as responsabilidades definidas de forma clara, e aí os círculos, eles se subdividem em papéis. Então é uma forma de distribuir a autoridade, né, e dar autonomia
para as pessoas poderem realizar aquele papel de acordo com aquelas responsabilidades. Então isso traz muita clareza, transparência e os 2 principais princípios da sociocracia, que são a equivalência e a eficácia, né. A equivalência nesse sentido de, escutar todas as vozes dentro do círculo, né, ter essa perspectiva da inteligência coletiva ali se manifestando, mas sem perder contato com o resultado, né, mantendo esse outro princípio em equilíbrio, que é o princípio da eficácia. Então esses padrões eles vão, né, desde a estrutura organizacional até como realizar uma reunião, né, qual que é o padrão mais eficaz para uma reunião de governança, para uma reunião operacional, para uma reunião relacional, e aí, vai construindo uma série de rituais que apoiam a organização, né, os grupos a realizarem os seus propósitos. Então, em linhas gerais, a sociocracia são essas práticas, são esses processos, né, que a gente chama de padrões, que são implementados de forma, completa, né, com todos os seus padrões, ou, parcial, para apoiar esse processo de autogestão. Perfeito, Nara, muito bom. Depois eu queria voltar um pouquinho na questão da equivalência versus a eficácia, né? Acho que é algo bacana para a gente discutir se a gente tiver tempo. É, ótimo. Agora, um ponto é o seguinte: existem alguns modelos de autogestão, né? Tem a sociocracia clássica, a sociocracia S3, que você é professora também, o O2, a holacracia. Existem muitas diferenças, né, entre eles, né? Eles são parecidos, são similares, né? Que tipo de correlação a gente pode estabelecer entre os diferentes modelos, né, de autogestão que a gente tem atualmente, né, em utilização aí né, no mercado no mundo? Bacana, bacana. É, no meu entendimento, a base é a mesma, né, então o termo sociocracia foi cunhado lá, né, atrás, né, nos anos de 1700 por Augusto Comte, e esse termo ele foi evoluindo até que o Gerard Edinburgh, que é um holandês, ele refinou, né, e criou o que a gente chama hoje de sociocracia clássica. Então, todos esses outros ramos que foram surgindo beberam dessa mesma fonte, né, e aí foram fazendo as suas próprias adaptações. Né, eu, por exemplo, a holacracia, eu costumo dizer que é uma caixinha, né, com uma arca, né, então imagina que a sociocracia, ela é um sistema Linux aberto, né, Creative Commons, que todo mundo pode ir lá e mexer, e a holacracia botou isso numa caixinha, criou uma constituição, criou, né, uma receitinha, aprimorou muitos dos padrões, muitos dos métodos que inclusive a gente até usa, né, porque bebeu também dessa fonte de desenvolvimento. E cada uma dessas vertentes foi fazendo customizações, né. Então, por exemplo, a Sociocracia 3.0, ela traz muito uma linguagem de padrões. Então ela quebrou aquilo que era um todo em pequenos, padrões que podem ser implementados de forma independente. Então isso ajuda muito organizações que estão vivendo modelos híbridos, né, que querem apenas um time usando, então ela popularizou, vamos dizer assim. Tem a Sociocracy for All também, né, não sei se você conhece, que é um grupo, que começa nos Estados Unidos, mas hoje é um grupo internacional, e que também desenvolveu e cria muitos materiais, muitos conteúdos, tratando de cada um desses temas relacionados à sociocracia. Então cada um desses, né, bebeu dessa mesma fonte e foi levando para os aspectos que mais lhes conviam, né. Então, por exemplo, a holacracia é muito usada para organizações hierárquicas, então mantém algumas características de uma organização hierárquica, né, com um certo poder ou mais autoridade atribuída ao líder operacional, por exemplo, que é o chamado lead link na holacracia, né. A designação, por exemplo, dos papéis não é feita por eleição, mas é feita por esse papel, né. E aí, foram tendo outros desenvolvimentos, aqui no Brasil tem a O2, como você falou, né, que são amigos nossos da Target que desenvolveram, a partir bebendo dessa fonte da sociocracia e também de outras coisas, métodos ágeis, né, e eles foram reunindo né, para esse intuito de levar mais para o TEAL, né, essa referência do TEAL vem do Reinventando as Organizações, né, um livro
do Frederic Laloux, né, você com certeza conhece, que traz também muitos exemplos de formas diferentes de praticar a autogestão, né. Então acho que cada uma foi adaptando e foi pegando, bebendo dessa fonte e adaptando, ajustando ao seu contexto, né. Acho que uma coisa que eu queria acrescentar aqui, que é importante, que eu sempre falo nas implementações, que sociocracia não é uma receita de bolo, né, então não é pegar um livro e falar: "Olha, eu vou implementar tudo que está aqui", né, tem um lugar muito de diagnóstico daquela organização em particular, quais que são as tensões, né, que estão vigentes. A sociocracia ela se baseia muito, a autogestão em geral, se baseia muito nas tensões. O que está vivo? Qual que é o contexto e quais são as necessidades deste momento? E aí as respostas a essas necessidades vão se dando na forma de estruturas, né. Então, é muito importante nas implementações que se faça esse diagnóstico e se adapte, se entenda quais que são os padrões necessários para esse momento daquela organização, para que ela possa dar o próximo salto evolutivo, né. Não é algo que é estanque, que é igual, né. Então se você olhar as organizações que se inspiram, que implementam sociocracia, nenhuma delas vai ser igual, né. Então, muito diferente do modelo hierárquico, que é muito mais parecido, né, nas diversas organizações. Perfeito, perfeito, Nara. Eu acho que agora a conversa vai começar a ficar mais interessante, né? Porque agora a gente vai começar a falar, né, no porquê das coisas, né? Acho que você fez uma explanação excelente, né, em relação ao que é cada conceito desse, né, o que é que ele significa. Tá, mas vamos lá, né? Uma vez, né, que a gente já entendeu um pouquinho aí, né, o que é a autogestão, né, como você falou, a distribuição da autoridade, a distribuição do poder. Isso Hum. tem uma série de implicações, né? Por exemplo, né, numa hierarquia, né, convencional, tradicional, você tem, né, aquele cidadão lá que ele toma as decisões, né, tanto para o bem quanto para o mal, né? Então, aquela concentração de poder pode gerar um resultado positivo, como também pode ter a oportunidade de gerar resultados negativos, né? Se a gente olhar, por exemplo, hoje, né, o Elon Musk, né, que ele, né, o CEO da Tesla, do SpaceX, você vê que ele tem uma, né, apesar da gente admirar, eu admiro pelas conquistas, né, o que ele tem conquistado, né, atualmente no mundo, né, um dos grandes empreendedores, mas o modelo de gestão dele é altamente centralizado, né, altamente autocrático. Né, uma grande dificuldade disso é que você não tem sucessão, né? Você não vê falar de ninguém mais da Tesla ou da SpaceX além dele. Ele que aparece, ele que resolve, ele que cria as soluções. Então, assim, né, numa falta dele, né, para onde é que vai? Né, para onde é que essas empresas vão? Não sei se elas sobrevivem, né, se elas continuam. Então, um modelo muito baseado no herói. Tá. E agora sim, é, vamos tentar falar um pouquinho, Nara, o porquê, né, implementar a autogestão, né, nas organizações. De onde é que vem essa necessidade? Isso é uma busca de benefícios, é uma busca de resultados, é uma busca, né, humana por liberdade, por autonomia. Assim, o que é que motiva, né? O que é que motiva não? O que é que tem motivado, né, de fato as empresas, né, a buscarem a autogestão? Bacana. Eu acho que essa pergunta é fundamental, né, e eu acho que ela tem muitas respostas. Cada organização vai ter o seu porquê, né, por isso que é tão importante entender qual que é a tensão, né, qual que é o contexto, qual que é a necessidade. Eh, eu acho que para mim tem um lugar muito, importante de olhar para o mundo que a gente vive hoje, né, então, né, tem esse termo, né, mundo VUCA, né, que é volátil, incerto, complexo e ambíguo. E as organizações elas estão percebendo cada vez mais a necessidade de se adaptarem, né. Então, diante da incerteza, quem que podia imaginar que a gente ia estar vivendo um mundo pandêmico, como a gente está vivendo, com, né, organizações inteiras movidas para um home office. Então, o contexto ele está mudando muito rápido e diante disso, estruturas muito rígidas tendem a ter uma resposta mais lenta, né, principalmente por causa dessa distância entre quem decide e quem realmente está ali, né, na linha de frente.
Então, o modelo autogerido, ele responde muito bem essa necessidade de adaptabilidade, né, de resiliência. Por se inspirar nesse modelo de sistemas vivos, ele é como se fosse um organismo em que cada pessoa, cada membro da organização se conecta com o contexto e traz informações do campo, né, trazem como se fosse uma rede neural, né, um sistema nervoso da organização, e que todas essas informações elas são contempladas na governança, né, na tomada de decisão. Então, eu acho que um dos principais motivos para se implementar a sociocracia é essa necessidade de adaptabilidade, né, de escuta de todas as vozes que estão dentro, né, dessa organização através de seus membros. Fora isso, eu acho que tem uma questão, assim, uma conversa mais filosófica sobre mentalidade, né, então a gente sabe que estamos mudando, né, enquanto sociedade, e aquele pensamento cartesiano, linear, que nos trouxe até aqui, já não serve mais, né, é um pensamento mecanicista, de causa e efeito, e que gerou as consequências que a gente vê hoje no planeta, né, de consumo da terra, dos recursos da terra como se fossem infinitos, né, e uma geração, uma perspectiva de crescimento infinito também, né. Então, eu acredito que a sociocracia ela atende muito essa necessidade dessa coerência interna, né, para dentro, né, da porta para dentro, de organização, de uma forma que, eh, venha de uma nova mentalidade, né, uma mentalidade sistêmica, né, então em que eu enxergo esta organização como parte de um sistema, e tudo que eu faço impacta nesse sistema maior do qual eu faço parte, e da mesma forma sou impactada por ele. Então o fato de a organização se dividir em círculos, né, em sistemas alinhados também, responde a essa necessidade de adequação a essa visão de mundo, né. Então, eu acredito que é como eu falei, assim, cada organização vai ter seu motivo, né, tem algumas necessidades, assim, bem pontuais, precisamos ser mais eficazes nas reuniões, né, precisamos de uma forma de decisão que, né, não seja nem o consenso, que escuta todas as vozes, mas acaba levando muito tempo para chegar, né, a uma conclusão, e nem que seja esse lugar autocrático de uma pessoa decide e não escuta as outras. Então, eu acredito que é uma evolução mesmo, e nem todas as organizações estão prontas para dar esse passo, né, então cada organização está num determinado ponto de desenvolvimento, e às vezes o próximo passo evolutivo não é levando para a autogestão, mas muitas já estão prontas, já estão sentindo que esse é o próximo passo, né, então, responde a essas necessidades de evolução mesmo, né, e de lidar com esse contexto macro do qual aquela organização faz parte. Bom, Nara, excelente. Eu também acredito, né, que a adaptabilidade é um dos grandes trunfos aí de um modelo autogerido, né? A gente aumenta muito, né, a capacidade de resposta, né, de uma organização, né, quando a gente está usando um modelo desse tipo, né, com toda certeza. Eu tenho uma pergunta aqui da Lívia, né, guardiã da Evolute aí, né, junto comigo. Ela pergunta o seguinte: se uma organização sociocrática ela é necessariamente, né, autogerida, né? Sociocracia é sinônimo sempre de autogestão, né? Como é que esses dois conceitos aí eles se correlacionam? Boa, ótima pergunta. Eh, eu entendo que o objetivo, ou talvez a finalidade da sociocracia seja sim, chegar num modelo autogerido. Mas como, né, a sociocracia 3.0, por exemplo, trouxe muito essa linguagem de padrões, não necessariamente isso acontece na prática. Existem muitas organizações que mantêm sua estrutura hierárquica e fazem, por exemplo, times autogeridos, né. Um exemplo, por exemplo, é o da Roche, né, então acho que é o caso maior que a gente tem hoje aqui no Brasil, pelo menos,
que decidiu fazer os times de frente, de vendas, multidisciplinares e autogeridos, mas o resto da organização continua sendo hierárquico. Então, o que a gente percebe é que na prática não significa que a organização ela está nesse momento completamente autogerida, né, não hierárquica, mas está num modelo híbrido que a gente chama, né? Então está usando padrões sociocráticos, porém algumas partes da organização permanecem, seja com padrão hierárquico, com outros modelos de governança, né? Então o que a gente vê na prática hoje é esse misto, né, de organizações que algumas são completamente autogeridas, né? Não tem nem presidente, CEO, nem nada, realmente são círculos que regem, e outras que mantêm, né? Então, o círculo dos sócios, esse, né, tem uma autonomia diferente do restante, existe esse passo, né? Porque é aquilo que eu falei, né? Às vezes é o próximo passo evolutivo daquela organização. E para organizações muito grandes, realmente é muito difícil dar um passo direto, né, de uma organização hierárquica para uma organização completamente autogerida. Mas eu acho que é um caminho. Eu acho que naturalmente essas organizações elas começam a, a se transformar, né? Até que chega num momento que ela se torna autogerida completamente, né? Bacana, Nara, excelente. Então, deixa eu puxar aqui, né, um ponto interessante, né, que você falou. Você falou, olha, a gente pode ter uma organização onde ela, por si só, ela segue um modelo hierárquico, né? Como você falou, ela tem presidente, tem toda a cadeia de comando bem definida. No entanto, em alguns aspectos dela, ela utiliza, né, a sociocracia. Aí você deu exemplos aí de times autogeridos. Aí a gente pode pensar, sei lá, em algo como o modelo Spotify, ou então nem tanto o modelo Spotify, mas, sei lá, times Scrum, né, alguma coisa assim. Aí a pergunta que eu faço é o seguinte: uma organização, né, que ela é hierárquica, ela consegue implantar e adotar partes e peças, né, do modelo sociocrático e se beneficiar disso daí? Como é que você vê? A gente consegue, né, aproveitar alguns elementos, sei lá, o estilo de reunião, o estilo de tomada de decisão, né? O que é possível aproveitar, né, e trazer benefícios para a organização, né, mesmo ela sendo hierarquicamente gerida? Sim, exatamente. São esses padrões, né, que eu mencionei antes. Por exemplo, como você comentou, a tomada de decisão dentro da sociocracia, ela é feita por consentimento. Então tem um processo facilitado, né, então tem um papel de facilitador ou facilitadora que vai conduzir a reunião e vai fazer, o processo de tomada de decisão em 3 passos, né, a partir de uma proposta. Quais são as perguntas, né, então faz uma rodada para checar o entendimento daquela proposta, depois faz uma segunda rodada para colher as considerações, as opiniões, as sugestões de todo mundo, e por fim uma rodada de objeções, porque consentimento para a gente é a ausência de objeções. Então esse é um padrão que pode ser usado em times, em equipes, isoladamente, independente do resto da estrutura, né, que apoia essa tomada de decisão com base nessa escuta de todas as vozes dentro daquele time, né. Um outro padrão que você mencionou também é esse padrão de reuniões, né, então, reunião de governança, como é que ela é dividida, reunião operacional, como ela é dividida, reunião relacional. Então, esses rituais são super importantes, né, e muitas vezes eu vejo até uma mistura com os métodos ágeis, né, então bebe-se das 2 fontes para criar esses times autogeridos, né, então são padrões que às vezes são até misturados ali para formar um ritual que seja condizente com a necessidade daquele time. Um outro padrão que também eu vejo sendo usado de forma isolada é o padrão dos papéis. Então, independente de ser um círculo, vamos supor que é uma área que agora gostaria de se organizar internamente dentro do modelo sociocrático. É, algo, né, que traz muita clareza para as responsabilidades de cada indivíduo é criação de papéis.
Porque o que acontece nas organizações hierárquicas é que as pessoas são contratadas para desempenhar um cargo, e aí fica ali, né, o job description em algum lugar do planeta, e o que a pessoa faz não tem nada a ver com o que está escrito ali. Então, quando a gente entende que os papéis são coisas pequenas, que têm um propósito e responsabilidades, têm um período, têm um mandato, né, tem um ciclo de avaliação e feedbacks, isso ajuda muito a trazer a clareza das responsabilidades, a distribuição, né, dessas entregas, dessas atividades que são realizadas dentro daquela área. Então, todos esses são padrões que podem sim ser implementados de forma independente dentro de uma equipe, independente se a estrutura organizacional é sociocrática. Perfeito, Nara, muito bom, excelente. Né, eu mesmo tenho utilizado, sim, alguns padrões para a tomada de decisão e para a condução de reuniões. E uma combinação que eu tenho feito, né, eu que gosto muito também de técnicas colaborativas, quando se tem um conjunto muito grande, né, de pessoas e de alternativas, aí geralmente eu misturo um pouquinho. Eu combino, né, a estrutura da votação, né, para poder fazer uma pré-seleção, uma filtragem, separar o joio do trigo. E aí, quando a gente tem um subconjunto, né, menor de propostas, de opções, aí sim a gente faz as rodadas, né, para fazer a avaliação, a exploração, e aí depois chegar, né, ao consentimento ou não. É muito bacana. Tem uma pergunta aqui bem interessante do Milton, que eu vou combinar, né, meu grande amigo Milton, que eu vou combinar com uma outra pergunta, que é a seguinte, deixa eu ler a pergunta dele. Quais as principais competências, né, o time deve desenvolver para que se possa implantar a autogestão na organização? E aí eu vou combinar com a seguinte pergunta. Quais benefícios, né, em termos de desenvolvimento pessoal, um modelo autogerido, né, pode trazer? Então, assim, resumindo, o que é que o time tem que ter, que competências ele deve ter para a gente, né, ter um modelo autogerido, e, por outro lado, o que o modelo autogerido traz, né, de desenvolvimento, de crescimento pessoal para as pessoas. Maravilha. Eh, eu acho que as competências que o time tem que ter são, assim, giram em torno principalmente da autorresponsabilidade, né. Eh, é algo que se perdeu, né, nessa cadeia de comando e controle, então, como tem uma outra pessoa que está decidindo por mim, eu praticamente não preciso pensar, preciso só executar, né. E muito desse desengajamento que a gente vê nas organizações, falta de motivação, falta de conexão com o propósito organizacional, são consequências, a meu ver, desse, né, dessa divisão entre quem decide e quem executa. E dentro do modelo autogerido, cada pessoa é corresponsável por todas as decisões. Como eu participo do processo de decisão por consentimento, né, isso tem um acordo implícito de que, eu não só aceito, mas eu também sou corresponsável por aquele experimento, né. Então, quando a gente toma decisões por consentimento, a gente sempre fala que é o bom o suficiente por agora, seguro o suficiente para ser testado, né, porque são experimentos, né, tem o princípio do empirismo, da melhoria contínua. Então tomamos essa decisão por consentimento, vamos lá, né, para o mundo real testar. E aí cabe a cada indivíduo, ao perceber que existe esse gap entre o que a gente deseja alcançar e o que está acontecendo na realidade, trazer essas tensões para as reuniões. Então esse senso de corresponsabilidade, eu acho que é a principal habilidade, né. E isso leva para a sua pergunta, né, de desenvolvimento pessoal, porque eu acho que isso é fundamental para as pessoas, para o crescimento profissional, né, das pessoas. A gente fala que são todos líderes, né, então a liderança, ela é uma liderança situacional. Então, para cada papel que eu estou exercendo, eu tenho a responsabilidade por, realizar aquele propósito. Então, isso, apoia o desenvolvimento daquela pessoa dentro daquelas habilidades necessárias para realizar aquele papel. E a cada final, né, de ciclo, de período
né, que é pré-estabelecido na hora da tomada de decisão, aquele papel ele vai ser avaliado. Então ele vai receber feedback também do mesmo time que concedeu aquela autoridade para aquele papel, de como é que está indo, né, as apreciações, né, o que que foi bom, e também, os pontos de melhoria. E isso vira um plano de desenvolvimento para a pessoa. Então, dentro do próprio processo, a gente já vê um crescimento em termos de maturidade fenomenal, assim, muito mais rápido do que qualquer processo de capacitação, treinamento, né, que poderia ser concedido no sentido de desenvolvimento humano. Então, eu diria que é esse o principal aspecto. E junto com a responsabilidade, eu vejo também essa competência da autonomia, né, que é algo que hoje as escolas mais revolucionárias trazem, né, desde da criança, né, de identificar e de apoiar que aquela criança seja autônoma, mas que, pelo menos na minha época, não tinha muito, assim, eu não fui formada dessa forma. Então, não é? Então, eu acho que é uma competência que nós, né, quando adultos, quando entra numa situação, né, autogerida, num contexto em que é necessária essa corresponsabilização, também, em paralelo, é necessária o desenvolvimento dessa habilidade de autonomia. Se foi me designado um papel, né, se o time está confiando que eu vou realizar aquilo, eu tenho autonomia, tenho autoridade para cometer meus erros ali dentro, sabe? E aprender e trazer isso de volta e crescer junto. Então, é um lugar em que precisa tanto da confiança do grupo, né, em dar essa autonomia, mas também é necessário esse desenvolvimento da competência interna de cada membro do time, para se permitir agir, né. Eu vejo muitas implantações de organizações que eram hierárquicas, que as pessoas têm medo, têm dificuldade, querem checar tudo o tempo todo, né. Por exemplo, né, tem dentro da estrutura sociocrática, tem um papel que é o papel do representante. Então, a gente tem os círculos, e aí os círculos eles são conectados por elos duplos, né, então em vez de ter só uma pessoa que é um diretor, né, um gerente que reporta para cima, tem 2 pessoas, né, o líder operacional, que reporta do mais amplo, né, do mais organizacional para o mais específico, e o representante, que é eleito no subcírculo e que reporta para o mais abrangente. E muitas vezes, assim, eu percebo que o representante acaba tendo medo de tomar uma decisão no círculo mais amplo, sem consultar as bases, sabe, assim. E, no entanto, foi dada essa autonomia, né. Claro que é um papel, que tem muita importância no sentido de checar as vozes do círculo, entender o que está acontecendo, estar acompanhando o que está acontecendo no círculo, né, representar, né, levar as vozes de todos, não somente a dele ou dela, mas ao sentar no círculo geral ou no círculo maior, né, daquele subcírculo, ele está com a autonomia total de tomar a decisão junto com os demais. E às vezes rola esse medinho. Então, esse exercício dessa competência da autonomia, acho que vem par em par ali com a responsabilidade. Com certeza, Nário. Você tocou num ponto, né, fundamental, né? Você falou em relação à nossa educação. Né? Nós nunca fomos educados, né, pelo menos a minha geração, acredito que a sua também não, e da maioria do que está aqui, né, para uma postura, né, de autonomia, né, de criatividade, né, de inovação, de quebra de padrões. Pelo contrário, né, a gente sempre foi educado, né, para ter uma postura de ser seguidor. Então, aquele aluno que é recompensado é aquele que, né, que segue as regras, né? Na escola tem a sineta para começar uma aula, a sineta para terminar, todo mundo fardado com o mesmo tipo de roupa, né? O melhor funcionário é aquele que entra no horário, que sai no horário, né? Então, assim, isso daí é uma educação para, né, a era industrial. E o que acontece, né? Você tocou num ponto fundamental aqui, que é essa perda, né, da capacidade da gente assumir responsabilidades. E aí o Levi ele colocou um ponto, né, accountability, né? Eu nem sei como é que traduz isso para o português, mas é algo como aquela capacidade que você tem de contar com alguém, aquela pessoa, né, que
ela assume aquela responsabilidade e você pode contar com isso daí. O modelo autogerido, eu acho que ele estimula muito, né, a accountability, porque não, às vezes me perguntam, né, mas veja só, se você, né, tira a figura do chefe, será que as pessoas não podem se esconder, né, daquele modelo? Então você tem alguém lá que é um pouco mais encostado, né, um pouco mais, né, sei lá, mais, vou usar um termo aqui, sei lá, preguiçoso ou o que for, será que ele não consegue se esconder? Eu acho que é justamente o contrário. Eu acho que quando você tem um modelo hierárquico, aí sim ele tem, né, alguém, né, para falar por ele, né, alguém para, né, ser a voz dele. Né? Quando você tem um modelo autogerido, ele tem o papel dele, ele tem a responsabilidade, ele responde por aquilo ali. No modelo hierárquico, às vezes você faz uma coisa e alguém que responde. Então, por isso aquele grande medo do chefe, né, de querer ficar conferindo tudo, olhando tudo, porque se der algum problema, ele é o responsabilizado, né? O que não acontece no modelo autogerido. Então, acho que a accountability, né, ela aumenta muito. Sem dúvida. E, com certeza, né? E, assim, pegando aqui já que a gente está falando de postura pessoal, de liderança, vou pegar aqui uma pergunta aqui no meu grande amigo e parceiro aqui, guardião também do Evolute, Celso, né, sobre justamente esse ponto aí. Ele coloca o seguinte: qual é a importância da liderança, né, nesse processo de implantação da autogestão? E eu vou emendar uma outra pergunta aqui, né, de um grande amigo também, Jaime Gama, que ele coloca o seguinte: será que, né, a sociocracia pode, de forma paradoxal, criar silos, né, ou círculos isolados, transformar os círculos em silos, né, de liderança? Né, o que é que impede? Aí provavelmente você ia falar alguma coisa dos elos duplos, né, nesse sentido. Sim, maravilha, Alan. Tá, então começando pela do Celso, é fundamental a participação, o buy-in dos líderes, né? A gente não tem como implantar a sociocracia, a autogestão em geral, se não tiver sponsors. Né, é muito importante que alguém compre essa ideia, né, que tenha o lugar de poder estrutural, porque essas pessoas que estão com o poder estrutural, elas vão precisar abrir mão desse poder para que ele seja distribuído, certo? Então, acho que o primeiro aspecto é a compreensão. Então, numa organização, né, cujos sócios, diretores, enfim, queiram implementar a sociocracia, eles precisam entender que eles vão ter que soltar as cordinhas, né? Então, acho que esse primeiro papel de serem os sponsors, comprarem a ideia, e eu sempre falo que é uma curva J, né? Então, às vezes, primeiro piora para depois melhorar. Então, sustentar essa maratona, implementação de sociocracia, não é um processo rápido, é longo prazo, 1, 2 anos, para que haja, né, essa transformação, tanto estrutural quanto cultural, né, dentro da organização e de mentalidade também. Então, os líderes, né, eles têm que estar dispostos a correr essa maratona, né, e encarando os desafios que acontecem nessa transição. Além disso, eu acho que tem um lugar muito importante, assim, das lideranças, de multiplicação, sabe? Então, eles são os sponsors, eles muitas vezes são os primeiros com quem a gente trabalha, e depois eles é que levam essa mensagem, essa voz, para que os outros possam também se tornar líderes, né? Porque eles normalmente já estão num papel de liderança corroborado pela estrutura hierárquica, né? Então, eles estão numa posição de poder estrutural. Uma vez que aquela posição não existe mais e que o time é convidado a crescer, né, a tomar o seu lugar dentro dos âmbitos, né, de autoridade bem definidos, é muito importante esse apoio para que esse processo também possa ser entendido e implementado mesmo, né, para o restante da organização. Então é fundamental, eu não vejo uma implementação que não conte com as lideranças
comprando essa ideia mesmo e sendo os embaixadores desse processo, né. E aí indo para a pergunta do Jaime, eu acho que sempre pode existir esse risco, né, de criar-se silos, mas eu acho que se uma organização ela está realmente dentro de um modelo sociocrático, ela está realmente dentro operando de forma autogerida, isso vai ser visto e vai ser trazido na forma de tensão, né. Então, dar um exemplo, né, a gente faz parte, assim, até o Celso entrou também no Tio Brasil, é uma organização que a gente criou, pra documentar os cases, que né, de organizações que estão usando ou adotando padrões TIL dentro aqui do Brasil, e nossa intenção é escrever um livro, enfim, disseminar esses cases através de artigos, enfim. E Eu vou entrar no seu círculo, viu, Nara? entra lá. Ah, você vai entrar também, Alan? Que legal. Sim, E aí então deixa eu já te contar que a de gente escrita. teve mudanças hoje. E aí justamente isso, então o que a gente criou originalmente, pelo entendimento que a gente tinha do nosso propósito, foram 2 círculos, um círculo de coleta, que entrevistava, né, as organizações, as iniciativas, e Esse é o Celso que está. o círculo de escrita, para escrever os artigos. E a gente percebeu depois de, né, 2, quarters, né, trabalhando dessa forma, que isso estava criando uma separação, né, então, existia uma falta de sincronização entre a pessoa que ia escrever o artigo e a pessoa que tinha coletado as informações. E aí no sprint passado a gente fez um teste de criar trios, né, como se fossem mini squads de trios para aproximar um pouco mais esses 2 papéis que estavam em círculos diferentes. E agora na reunião de hoje a gente acabou de consentir que a gente vai dissolver esses 2 círculos e vai virar um círculo só, em que vai ter duplas. Então, você não vai mais entrar no meu círculo, vai entrar no mesmo círculo que vai estar todo mundo, né, a gente mantém um círculo geral, Bacana. um círculo de mobilização, mas os círculos que eram escrita e coleta se fundem e a gente, vai trabalhar com Kanban, né, de modo contínuo, para que as duplas possam operar, eh, muito mais integradas por case e não mais por, função, vamos dizer assim. Então, acho que o grande ganho da sociocracia é poder trazer esse tipo de tensão para nesse nível de tomada de decisão coletiva, em que a gente reestrutura tudo de forma muito ágil, né. Então, eh, sim, pode acontecer esse tipo de tensão, porém a própria sociocracia ajuda a responder a esse tipo de situação. Com certeza. E eu ainda acrescento, Nara, eu acho, né, um pouco improvável também pela questão da própria estrutura, né, como é montada. Tem elos duplos, né? Em Uhum, cada círculo, né, você tem um elo externo, né, que faz parte, né, do, né, né, que ele é eleito, né, ele é indicado, né, por alguém do círculo superior, o círculo de fora, mas ele tem que ser aceito pelo próprio círculo. E uhum, tem o elo representativo também, né, o elo interno, né, que representa né, um círculo interno no círculo externo. Fora uhum. que cada papel desse tem um mandato também. Então, eu acho que essa estrutura do elo duplo, né, com essa dupla representação, né, para cima e para baixo, né, dessa estrutura concêntrica de círculos, mais né, o tempo dos mandatos, eu acho que ela, né, ela protege muito, né, ela assegura muito, né, que a gente não tenha, né, abusos nessa, né, nessa linha. Exatamente. O principal papel dos elos, né, dos elos duplos, é garantir o fluxo de informação. Então, né, na medida em que as informações, as decisões que são tomadas nesse âmbito mais amplo fluem para o âmbito mais específico e vice-versa, né, através desses 2 papéis, garante que a organização como um todo é como se fosse o sistema circulatório, sabe, desse organismo. Então, as informações elas estão fluindo, o que não quer dizer que não vão surgir tensões, né, mas essas 2 figurinhas ali vão perceber essas tensões e levar a tensão para ser cuidada no âmbito correto, né, seja ele um âmbito círculo geral, mais amplo, ou seja no âmbito mais específico. Então,
Acho que o grande desafio é justamente esse, né, essa percepção dos membros da organização, de que tensões estão acontecendo naquele momento e ir levando, né. Então, essa mudança que a gente fez no Steel Brasil hoje, não teria sido possível se não tivesse sido alertado, né, pelos membros, seja do círculo da coleta, o círculo da escrita. Então todas essas tensões elas foram vindo de quem estava realmente realizando os papéis. E aí elas puderam fluir para o círculo geral, para que essa decisão pudesse acontecer. Então é muito importante realmente esses 2 papéis para o fluxo de informação. Bacana. Eu acho que a gente tem tempo aqui para mais 2 perguntinhas. Nara, eu queria, assim, você consegue indicar para a gente ou relacionar algumas empresas, né, aqui no Brasil que estejam adotando, né, um modelo autogerido? É uma pergunta também que sempre me fazem, né? Quem é que está usando? Onde é que está dando certo? Legal, legal. A gente está escrevendo uma série de artigos, né, no Tio Brasil, que vão revelar essas organizações no site da Sociocracia Brasil, que é sociocracia.org.br, também já tem vários relatos, de experiências escritos pelos participantes do curso SOUT, mais algumas, assim, que eu lembro de cabeça. Tem o Grupo Anga, que é um grupo de 5 organizações, são acho que cerca de 120 pessoas que estão operando nesse modelo sociocrático há acho que já uns 2 anos, então, ou até mais. E é uma super referência, tem até vídeos que a gente fez entrevistando o Pedro Nascimento sobre isso, é uma super referência, eles aprenderam muito nesse processo. Eh, Tem o grupo da Conviver também, que eu participei da consultoria, né, que apoiou esse início da implementação, e que são cerca de 80 pessoas espalhadas pelo Brasil todo, eram 10 círculos regionais, mais os outros círculos, eh, e, né, funciona parecido com o que você me falou, né, que a BPMP funciona também, né, com esses chapters espalhados, então esse tipo de configuração, né, espalhada, remota, é muito um prato cheio para a sociocracia, né, para linkar, né, ligar tudo isso. Que mais, que outro exemplo? Eu implementei também apoiei, né, a implementação na Escola Cirandas, em Paraty, uma escola comunitária em que pais e educadores e funcionários, compartilham a gestão, então é um modelo bem interessante. Tem uma indústria que, ai gente, acho que eu não vou lembrar o nome agora, que a minha colega Anne Trumer apoiou a implementação lá, mas se vocês quiserem depois eu passo, que é um modelo bem hierárquico, tradicional, assim, então bem uma implementação híbrida, né. Tem a Novartis, que eu já comentei, que implementou nos times autogeridos, né, eh, a Roche, quer dizer, a Roche e a Novartis também, parece que também está seguindo essa mesma linha, que são as maiores, o Celso está acompanhando aí também, pode falar mais. Quem mais que eu lembro que está implementando? Ah, a WWF, né, que não participei dessa consultoria, mas tem uma série de amigos que participaram e que também implementaram. E, e tem outros modelos, né, como eu falei, né, o pessoal da Target Hill também já implementou em várias organizações, enfim, tem uma lista aí já de várias organizações que Sim. estão nesse caminho, né. Eu junto com o Celso, a gente está apoiando o Grupo Vega, né, Clínica Lira, a Sim. transição. Então, assim, a gente tem muitas organizações em vias de, né, em processo, e tem algumas que já estão alguns passinhos mais à frente, mais experimentadas, né. A Dobra Bacana. a Dobra também é um dos cases que a gente está escrevendo também, eu não conheço particularmente. Tem o Kanpai também, que é um restaurante japonês, que também tem cases já escritos e a gente também vai escrever. Enfim, tem muitas que estão nesse caminho aí, em diversos pontos de maturidade, né. Ok, bacana, com certeza.
E, Nara, né, aproveitando essa sua grande experiência nas implantações, né, nas implementações, como você mesmo colocou, quais são os maiores desafios, né? O que é que você tem percebido como grandes dificuldades na implantação de uma autogestão? E eu já vou emendar aqui uma pergunta do meu grande amigo Marcos Lima, que ele questiona o seguinte: se as pessoas confundem sociocracia com socialismo, isso daí, e se caso existir essa confusão, se isso gera algum tipo de, sei lá, de resistência, de dificuldade? Eu acho que no começo, sim, né, então, eu voltei para o Brasil em 2016, que foi quando eu comecei a atuar com sociocracia, e aí eu tinha um pouco essa dúvida: "Ah, esse nome", né, então, existe uma certa resistência, mas na verdade sociocracia, né, quer dizer, cracia é governança, né, gestão, e sócios é sócios, pares. Então ela é uma governança, é uma tomada de decisão por pares. Então, não tem a ver com socialismo de forma alguma, e acaba sendo um desafio inicial, né, porque as organizações que já procuram esses modelos de autogestão, já estão agora um pouco mais informadas. Eu acho que desde o começo da pandemia abriu, né, abriu a cabeça das pessoas para essas novas possibilidades, né, porque para times remotos, né, para organizações que estão querendo enfrentar, né, ser mais adaptáveis a esse contexto atual, é é uma ferramenta que ajuda demais. Então, uma vez que a pessoa procura entender o que é, eu acho que não tem mais essa confusão, não. Eu acho que além dessa questão, né, do preconceito com o nome, eu acho que eu identificaria, assim, alguns desafios que têm a ver com o poder, a distribuição do poder, né. Então, tanto de um lado, né, a gente falava sobre isso hoje mais cedo, né, Alan, tanto do lado da pessoa que tem o poder estrutural, que às vezes ela acha, né, que é isso que ela quer, né, quer empoderar mais os colaboradores, que todo mundo participe de todas as decisões, e aí a hora que ela sente na pele que está perdendo a autoridade, Volta, né? que não é mais com ela, volta atrás, né, tem muitos casos disso, de: "Ai, para, não é mais isso que a gente quer, não é disso que a gente precisa", ou vira um boicote, né, então aquela pessoa começa a tomar decisão por consentimento na reunião, e aí um dia depois manda um e-mail passando, né, por cima daquela decisão. Então, existe, esse desafio. E o desafio oposto, né, que eu mencionei, que dada a mentalidade dos colaboradores, né, dos membros das equipes, não terem esse perfil de autonomia e responsabilidade, eles preferirem, né, ou manifestarem em algum momento: "Ai, não, eu prefiro que alguém me diga o que eu tenho que fazer", sabe, assim, de não quererem assumir essa responsabilidade. Então, eu acho que tem que ser muito Bom, cuidadoso esse processo, né, tem que ter esse entendimento, essa sensibilização inicial do processo, e que essa corda vai sendo solta aos poucos, né, não é uma coisa assim que pode ser muito abrupta e de repente solta a batata quente e aí agora é com todo mundo, não, né, é um processo, é uma transição, como eu falei antes. perfeito, Nara. Estamos aqui nos últimos minutos. E assim, e para finalizar, né, se alguém tiver interesse, né, em saber mais, em experimentar na sua empresa, por onde é que ele deve começar, né, que contato aí você deixa, né, o que Mara que a pessoa deve fazer? Maravilha. Vou aproveitar para anunciar então, né, o curso que a gente está Mande já ver. na 8ª edição, que é o SOLT, é o curso de liderança sociocrática, é todo online, são 12 semanas de curso, e eu acho que é um dos melhores cursos que eu fiz com a Solfa, né, em inglês, e a gente trouxe em 2018 para o Brasil, e estamos já na 8ª turma, e as pessoas têm dado feedbacks incríveis para a gente. E eu acho que a chave do sucesso, tem a ver com experimentar na prática, porque não é um tipo de conhecimento que você aprende só lendo um livro ou tendo conteúdos teóricos, né, então, dentro desse curso, a gente dá, né, aprendizagens teóricas, né, então encontros que são voltados para transmitir esse repertório, esse conhecimento, mas
semanalmente os círculos se reúnem. Então a gente divide o grupo em círculos, cada círculo com uma anfitriã, uma de nós, facilitadoras, que vai apoiar o processo de realizar alguma atividade, né, um propósito, dentro dos moldes sociocráticos. Então é realmente vivenciar na prática a sociocracia. Então eu super recomendo, e esse próximo SOUT, essa próxima edição, ela é especial para mim, porque o tema que a gente vai desenvolver são as culturas regenerativas. A cada SOUT a gente cria um tema novo, então a gente já Bacana. trouxe empresas, já trouxe ONGs, de escolas, ecovilas, né, que são várias das organizações que acabam adotando, né, esse modelo. E dessa vez a gente falou: "Não, vamos fazer um que é só sobre culturas regenerativas". Então, Celso já mandou o link aí do curso. já mandou, grata, Celso. Então, fica o convite aí, eu acho que vai ser muito bacana, e é uma forma de começar realmente, né, de vocês se aprofundarem nessa prática, nessa vivência realmente desses padrões, né, e isso já vai dando um espaço seguro para testar, para experimentar, para questionar, para ter dúvidas, sabe. Então, eu recomendo. Ok, Nara. Nara, agradeço muito, né, a sua disponibilidade, sua simpatia, seu carinho, sua atenção aí, né, em ceder um pouquinho aí do seu tempo para compartilhar, né, tanta informação bacana com a gente. Né? Obrigado mesmo, obrigado aí por sua, toda essa sua disponibilidade. Eu que agradeço pelo convite, fico muito lisonjeada aí de poder compartilhar essa minha experiência. Legal. Pessoal, estamos finalizando aqui a nossa live. Fique acompanhando nas redes sociais, principalmente no Insta. Né, a gente vai divulgar, a gente sempre tem divulgado, né, a nossa programação de lives, uma por mês, né, no mês que vem vai ter outra. Nara, quando você, né, concluir a live aí, já que você está com o Zoom, só vou pedir para você escolher lá a opção para ele publicar no IGTV, para o pessoal, né, poder ver depois. Eu acho que tem essa opção aí quando a gente finaliza. Sim, Ok, pessoal? Então, agradeço a todos a atenção. Muito boa noite e namastê. gratidão.